Olá, queridos, boa tarde. Vamos dar início à nossa aula de oficina de leitura. Vamos concluir hoje o capítulo 9, que é intitulado Conspiração. E vamos também fazer a correção da atividade que eu passei semana passada, na aula anterior. E após a leitura das páginas 31 a 33, vocês farão as questões interpretativas e enviarão para o meu e-mail a atividade copiada e respondida na próxima quarta-feira, porque na quinta eu farei a correção, ok? Até quarta-feira eu dou visto, pontuo a atividade feita, tá bem? Vamos lá. Vamos à correção. Primeira questão, pedir para que vocês lessem as opções e colocassem V para verdadeiro e F para falso. O item A, ou seja, a primeira opção, tinha a seguinte informação. Quando a baronesa se aproximou dos dois interlocutores, ficou contente e pensativa. Antes da gente contextualizar, vamos só dar uma lembradinha do que foi que aconteceu no início do capítulo. A história ela exatamente segue do ponto em que a baronesa encontrou Guiomar e Estevão conversando. Só que a baronesa não estava sozinha, ela estava acompanhada do sobrinho Jorge. Ele ficou admirado, com a beleza interior e exterior da moça. Jorge já começou a demonstrar interesse por Guiomar. E naquela situação de conversação, onde Guiomar estava com Estevão, houve alguns desentendimentos. Guiomar deixou bem claro, a rejeição por Estevão, e Estevão, por sua vez, apaixonado, queria reconquistar, queria trazer para si a amada. Então, vamos lá. Então, a primeira informação, ela é falsa, não é isso? A baronesa, ela ficou receosa e perplexa com o que viu, e não contente e pensativa. A segunda informação era a seguinte: Estevão estava aparentemente abatido e mal disfarçava o desengano. Verdade, ele ficou extremamente abalado com a rejeição de Guiomar. Terceira informação: a baronesa sonhava com o casamento de Guiomar com Estevão. De forma alguma, já até relatei que ela tinha interesse que o sobrinho casasse com a filha, porque ela tinha Guiomar como filha. E a última informação: a jovialidade de Guiomar eram como punhais que se cravavam no peito de Estevão. É verdade, ela se mostrava bela, jovem, segura, e ele relatou essa informação no início do capítulo 9, que a jovialidade dela eram como punhais que cravavam o peito. Agora vamos à segunda questão. Por que podemos afirmar que Machado de Assis era um escritor completo? Então vocês iriam pesquisar, iam às fontes que vocês têm disponibilidade fazer uma pesquisa. Eu fiz a minha pesquisa, vou expor a vocês e vocês farão a comparação com a resposta que vocês aí colocaram no caderno. Foi um dos mais respeitados autores na sociedade brasileira letrada do fim do século XIX e início do século XX. De origem humilde, escreveu uma obra sofisticada, na qual transparece grande conhecimento acerca da literatura clássica e de alguns dos mais importantes escritores de sua época. Foi jornalista, contista, cronista, romancista, poeta e teatrólogo. Sua obra constitui-se de 10 romances, 216 contos, 10 peças teatrais, 5 coletâneas de poemas e sonetos e mais de 600 crônicas. Espero que vocês tenham pesquisado em torno de
dessas informações. Se não tiverem colocado algo, pode complementar, tá bem? A terceira e última questão tinha a seguinte passagem, abre as aspas, a baronesa, entretanto, estava preocupada. O passeio foi diferente do dos outros dias, fecha as aspas. De acordo com sua compreensão, qual foi o motivo que causou estranheza na baronesa? E por que Guiomar estava diferente naquele dia? O que nós percebemos? Percebe-se que Guiomar ambicionava um futuro próspero. E o narrador também nos deixa perceber essa postura da personagem. Ela muito segura, ela muito atenciosa. Provavelmente ela estivesse muito abalada por tudo que havia acontecido na noite anterior. O que tinha acontecido na noite anterior? O encontro com Estevão. Então, assim nós terminamos a nossa correção. Vamos fazer a leitura. Eu farei daqui, vocês das casas de vocês, a leitura do finalzinho do capítulo, que são das páginas 31 a 33. Dando sequência, à leitura. Já vês, prosseguiu a baronesa, que ela possui todos os direitos ao amor, à mão de um homem como tu? A baronesa tinha um coração ingênuo e liso, sem desvios nem astúcias. Contudo, há ocasiões em que o mais reto espírito emprega, como por instinto, finuras diplomáticas. A boa senhora tinha tanto a peito aquela união do sobrinho com a afilhada, que não confiava só do amor. Procurava interessar-lhe também o amor próprio. Jorge curvou-se com afetada modéstia. Um homem como eu, disse ele, vale pouco por si mesmo. O valor que tenho, e esse é muito, vem do nome de meus pais e do seu, titia, e das santas qualidades que a adornam. Só uma, Jorge, só uma qualidade santíssima. É a de amá-los, a ti e a ela. Por isso foi imenso o gosto que senti quando Miss Oswald me disse que gostavas de Guiomar. Acredita que, se eu tivesse a fortuna de ver a vocês unidos e felizes, morreria contente. Oh, isso! Disse Jorge com ar de dúvida. Julgas impossível o casamento? Impossível, não. Impossível. Nada há, mas suponho que a vontade dela é indispensável. Tão indispensável como duvidosa. Duvidosa? Estás certo disso? Jorge tinha se levantado e dera alguns passos, não agitado de todo, mas um pouco fora da impassibilidade usual. A ideia do casamento aparecia-lhe agora um pouco mais possível e exequível, desde que a tia francamente lhe propusesse a aliança. Estás certa disso? Repetiu a baronesa. Certo não, mas há toda a razão para a dúvida. Guiomar sabe que eu gosto dela, e contudo não me dá o menor sinal de compreender aos seus sentimentos corresponder. Jorge expôs longamente todas as razões que tinha para crer que a vontade de Guiomar não correspondia à dele. Referiu-lhe com a maior exação e fidelidade. 3 ou 4 episódios que lhe pareciam boa prova daquilo que dizia. A baronesa não ouvia tudo com igual atenção, quando ele acabou. Guiomar será muito vexada, disse ela. E às vezes é por isso mesmo, tem essas aparências frias. Nada impede, porém, a que venha a amar-te, se é que já não te ama. Há nela certa altivez natural que pode explicar também essa frieza. Parece-me que lhe seria penoso receber o amor de alguém que julgasse levantá-la até si. Isso, talvez.
Mas esse sentimento que pode ser e é honroso, não é de certo invencível. Todas estas palavras da baronesa lisonjeavam o sobrinho, em cujos lábios pairava agora um sorriso de íntima satisfação. De quando em quando não ouvia ele nada do que lhe dizia a tia, seus ouvidos voltavam-se para dentro. Ele escutava-se a si próprio. O amor de Guiomar começava a parecer-lhe possível. Tudo quanto a baronesa lhe dizia era razoável, com a vontade de lhe esclarecer as faces obscuras da situação. Demais, até que ponto a baronesa conjecturava ou revelava? Bem, podia ser que ela tivesse lido mais fundo no coração da moça. Estas reflexões fê-las Jorge, enquanto a baronesa continuava a falar e a desenvolver a ideia que ultimamente iniciara. Até aquele dia havia ele limitado toda a sua ação e alguns olhares e raras palavras de cumprimento. A entrevista com a tia dera-lhe animação. Pareceu-lhe chegando o ensejo de sair daquela paz armada. Guiomar chegou daí a pouco e achou-os na sala de trabalho, eufemismo elegante que queria dizer literalmente saleta de conversação entremeada de crochê. Mr. Oswald vinha com ela. Ambas riam alegremente de não sei que episódio visto no caminho. Jorge erguera-se, pausado mais risonho, apertou a mão de Guiomar. Apertou-a deveras, mais do que era usual e cortês. Guiomar não pareceu afligir-se. Perguntou-lhe pela saúde, transmitiu à madrinha as lembranças que lhe mandaram e dispôs-se a sair. Durante esse tempo, Jorge olhava para ela, elevando deveras na contemplação de toda aquela nobre figura, agora mais bela que dantes. Desde que se lhe tornara possível a aliança há muito sonhada. Havia nos olhos de Jorge uns tais ou quais vestígios lúbricos, donde se podia colher que, se ele fosse poeta e poeta arcádico, editaria pela milionésima vez a comparação da Vênus e dos seus infalíveis amorinhos. A comparação detestável, sobretudo, porque a casta beleza de moça de alguma coisa pagã lhe podia ser chamada. Seria antes Diana convertida ao Evangelho. Jorge saiu dali singularmente agitado. A conversa da baronesa dera-lhe nervo à resolução, e o quadro do casamento começou a desenhar-se-lhe no espírito, como relógio que o menino tem de usar pela primeira vez. Até ali deixara-se ele a feição das águas. Agora via a necessidade e a possibilidade de abdicar a riba feliz do matrimônio. As dúvidas de Jorge não lhe saltearam o espírito. Apenas chegou a casa, travou da pena e lançou na folha branca e lustrosa de seu papel uma confissão elegante e polida, que, todavia, refundiu 2 ou 3 vezes. Primeiro que a desse por pronta. Acabada a redação, afinal, transcreveu aquela prosa do coração na mais nítida folha que havia em casa. Dobrou o escrito e meteu-o na algibeira. De noite, foi à casa da tia. Achou as senhoras à volta de uma mesa. Guiomar lia, para a madrinha ouvir, um romance francês recentemente publicado em Paris e trazido pelo último paquete. Mr. Oswald lia também, mas para si, um grosso volume de Sir Walter Scott, edição Constable de Edimburgo. Jorge veio interrompê-las um pouco, mas só interromper, porque a leitura continuou logo depois, ajudando ele próprio a Guiomar naquela filial tarefa. Veio o chá, veio depois a hora de recolher, e a baronesa deu por fim do serão, ainda que o livro estava quase findo. Um capítulo mais?
aventurou Jorge com o livro aberto nas mãos. A baronesa sorriu e voltou os olhos para Guiomar, a cuja conta lançou aquela dedicação do sobrinho. Recusou, contudo, por estar a cair de sono. Eu é que não me deito sem saber o resto, declarou Guiomar. Leve o livro comigo. Ah, disse Jorge com um gesto de satisfação. E enquanto Guiomar se dispunha a acompanhar a madrinha até a porta do quarto, e Mr. Oswald marcava a página e fechava o seu livro, Jorge igualmente fechava o outro, mas com tal demora e cuidado, que deu muito que entender a inglesa. Se ela chegou a entender, vê-lo-emos depois. O certo é que o livro foi, enfim, entregue a Guiomar, tendo a página marcada, não com a fita que lá estava pendente, mas com um pedacinho de papel. O pedacinho de papel era a carta, apenas poucos centímetros de altura, mas por mais exíguas que tivesse as dimensões, bem podia ser que levasse ali dentro nada menos que uma tempestade próxima. Pronto, meus queridos, aqui nós concluímos a leitura do capítulo 9. Agora vamos às atividades, às questões, ok? Copiem no caderno, são 3 questões, todas relacionadas ao que foi lido no finalzinho do capítulo, ou seja, nesta aula. E vocês farão na primeira questão uma relação, ok? Relacionar as colunas. Nesta narrativa, há alguns vocábulos em desuso. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, você faz a leitura das palavras e, em seguida, relaciona ao seu determinado significado. 2. Assinale as alternativas abaixo, como C, né, para as frases corretas, e E para as frases erradas. Então, são informações que foram retiradas do texto, então vocês analisem e coloquem C se estiver correta e E se estiver errada. E a terceira questão, ela é da compreensão de vocês, do que vocês entenderam em relação ao capítulo. O capítulo ele foi compreendido, lido, explicado em 2 aulas. Então, vocês relembrarão o que aconteceu no início, fazendo a leitura das 2 primeiras páginas, e com a aula de hoje, vocês entenderão, compreenderão e assim colocarão no papel, no caderninho de vocês, o que vocês entenderam do capítulo, o capítulo como um todo, o que se passou lá, o que as personagens nos contaram, ok? Então, essa é a nossa aula de hoje. Espero receber todas as atividades, já que tem muitos alunos que não estão enviando. Fiquem todos com Deus.